Fala galera, tudo beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar dos 10 fundos imobiliários que mais subiram aí nos últimos 12 meses. Lembrando que isso aqui é um conteúdo informativo, não é nenhuma recomendação de investimento. Caso você queira investir em alguns desses fundos, primeiramente você deve estudar e buscar a ajuda de um profissional. O Valder Rocha, estou aqui para te ajudar nas finanças, nos investimentos e a gente vai crescendo junto, beleza? Então se já curte o vídeo aí, se inscreve no canal, dá aquele seu likezinho básico, aperta as notificações aí que ajuda aí o canal a crescer, beleza? E em 10º lugar da nossa lista está o JSAF, Fundo de Fundos do Banco Safra. Ele é negociado aí atualmente a R$ 101,00 no dia 30 de outubro. O seu yield dos últimos 12 meses é 10,2%. Ele cresce no ano 19,55 e nos últimos 12 meses 6,98. Pagou como último dividendo R$ 1,93 de dividendo médio. O seu P sobre IP está em 1,02, praticamente o valor patrimonial. O valor patrimonial da cota é R$ 99,13 e o valor da cota é R$ 101,00. Esse foi o JSAF 11. E agora, galera, em 9º lugar está o Cyrela Crédito, é o CYCR11. Atualmente ele é negociado a R$ 9,31. Ele é o fundo base 10 da nossa lista, cresce no ano 4,37% e nos últimos 12 meses 7%. Tem um dividend yield aí nos últimos 12 meses de 12%. Pagou de último dividendo 10 centavos e se mantém nessa média de 10 centavos somente com duas exceções aqui, uma de 11 e outra de 12 centavos e uma quedinha aqui no outro mês também. Tá? Então esse aí é o fundo da Cyrela de crédito que está com o P sobre VP de 0,95 com 5% de desconto. O valor patrimonial da cota é R$ 9,79 e o valor da cota é R$ 9,31. E o próximo fundo aqui em 8º lugar é o BCIA11. É o Bradesco Carteira Imobiliária Ativa. É o fundo de fundos aí do Banco Bradesco. Ele cresce no ano aí 17%, nos últimos 12 meses 7,64%, é negociado aí atualmente a R$ 99,62 e seu dividendo aí vem crescendo, começou a crescer há 12 meses atrás, estava 76% e hoje está aí em 85 centavos. Seu dividend yield aí é 8,75%. O P sobre VP é negociado atualmente em 0,90, significa que você está comprando com 10% de desconto, porque o valor patrimonial da cota é R$ 110,27 e o valor da cota R$ 99,62. Então esse foi o fundo de fundos do Bradesco e é um fundo aí interessante, porque eu vou começar a acompanhar, tanto que eu já marquei aqui para seguir ele e vou começar a estudar o relatório dele, que é a primeira vez que eu falo desse fundo. Esse é o BCIA11. E agora em 7º lugar a gente vai falar de um dos maiores fundos do país, que é o KNRI11. É o fundo híbrido da Quineia, é o fundo que investe em galpões e lajes corporativas. Ele é negociado aí atualmente em R$ 159,81, cresce no ano aí quase 14% e nos últimos 12 meses 8,13%. Tem um dividend yield aí baixo devido à sua valorização, está em torno de 6,9%. Pagou aí de dividendos aí R$ 1,00 em outubro e tem uma média de dividendos em torno de 95 centavos. Somente uma exceção aqui, que foi no mês de julho, que pagou R$ 1,51. Ele tem aí de ocupação 96,78% e seu P sobre VP está elas por elas 1 por 1. Valor da cota R$ 159,81, valor patrimonial da cota R$ 159,55. E agora eu quero ver se vocês estão gravando comigo. E agora é o 6º colocado. O 6º colocado é o PVBI11, é o fundo de lajes da VBI, tá? Ele é negociado atualmente em R$ 103,92. Cresce aí no último ano 10,85%, nos últimos 12 meses 8,25%, tá? E está com dividend yield de 6,63%.
pagou aí de dividendos no último mês 70 centavos e a média dele em torno de 61 ou 62 centavos. Alguns meses aí tivemos exceções, tá? O dividend yield está abaixo porque esse fundo aí tem se valorizado bastante diferente de outros fundos aí de lajes corporativas. Tem quase nenhuma vacância, 4,6% de vacância, ocupação 95,4%. Está negociado a 1,03 do valor patrimonial. O valor patrimonial está R$ 100,97 e ele é negociado a R$ 103,92. Então esse foi o sexto colocado, PVBI 11. E agora, galera, em quinto lugar nós vamos falar do HGBS 11. É o fundo de shoppings da Rede Grifo Brasil, tá? O preço da cota atualmente é R$ 228,61, é salgadinho, ele cresce no ano aí 20,23%, nos últimos 12 meses 9,66%. Tem de dividend yield aí nos últimos 12 meses R$ 7,39, nos últimos 2 meses pagou aí R$ 2,00 por cota, uma exceção à regra, que pagamento normalmente é em torno de R$ 1,40, beleza? Possui aí 8% de vacância, está negociada a 1,02 do valor patrimonial, sendo que o valor patrimonial é R$ 224,65 e o valor da cota atualmente R$ 228,61. Então esse é o fundo de shoppings da Rede Grifo, o HGBS 11. Em quarto lugar da lista está o TEP 11, é o fundo de lajes corporativas da Telos Properties. Ele cresce nos últimos 12 meses quase que 10%, mas ele vem dando um show aí no ano de 2023, crescendo exatos 34,85%. Devido a isso, tem o seu dividend yield aí nos últimos 12 meses a R$ 6,78, paga aí de média 55 centavos, teve um mês só que foi exceção que pagou 81 centavos, nos demais meses pagou aí 50 e pouco, fechando aí outubro 58 centavos, tá? O TEP 11 possui 96,95 de ocupação, ele é negociado a P sobre VP a 0,95, ou seja, com 5% de desconto, porque o valor patrimonial da sua cota é R$ 95,01 e ele é negociado atualmente a R$ 90,36. Então esse é o fundo de lajes corporativas TEP 11. E agora em terceiro lugar dessa lista está o BRCO11. Atualmente negociado aí a R$ 122,86, é o fundo da Bresco Logística. Ele sobe no ano exatos 24,96% e nos últimos 12 meses 12,05%. Está com dividend yield aí baixo também, 7,09%, devido obviamente ao seu crescimento da cota, e pagou aí de dividendos nos últimos meses 87 centavos. Porém, anteriormente ele pagava 62 centavos aí por cota, tendo um crescimento aí nos últimos 4 meses. O BRCO11 possui nada de vacância, está sendo negociado a R$ 122,86, sendo que o P sobre VP está quase que elas por elas, somente 1% a mais, porque o valor patrimonial da cota é R$ 121,08. Então esse foi o Bresco Logística BRCO11, o terceiro lugar da nossa lista. E agora, no vice-campeonato, em segundo lugar, está o RBVA11, é o Rio Bravo Renda Varejo. Esse fundo é um fundo de renda urbana, é o concorrente aí do HGRU11, que é o mais conhecido aí de renda urbana. Então esse fundo aí está sendo cotado atualmente a R$ 111,00, cresce no ano exatos 20,36%, nos últimos 12 meses 14,43%, está com dividend yield aí, apesar do seu grande crescimento, um bom dividend yield de 9,81%, e pagou aí de dividendos aí no último mês R$1, tá? Esse é o RVBA11, possui 7% de vacância, justamente por ser um fundo de renda urbana, ou seja, muito diversificado,
está sendo negociado aí a 1,03 por cota. Ou seja, você está comprando aí com 3% de ágio, porque o valor da cota é R$ 111 e o valor patrimonial R$ 107,94. Então esse é o fundo da Rio Bravo, é o RVBA11. É o segundo colocado, é o fundo de renda urbana. E agora, galera, o primeiro colocado, o grande campeão dessa lista dos últimos 12 meses é o HTMX11, é o Hotel Max Invest. E o único corajoso que falou muito sobre ele nos últimos anos e que investiu também foi o Economista Sincero, do canal Economista Sincero. Ele foi o único que falava desse hotel, desse fundo imobiliário que eu ouvi falar, o HTMX11. E esse fundo imobiliário ficou sem pagar dividendos, caiu muito na pandemia, sofreu pra caramba, ficou lá no fundo do poço e agora vem crescendo bastante. Atualmente a sua cota é negociada a R$ 157,32. É um fundo imobiliário aí de altíssimo risco, apesar de ser primeiro colocado, que quando tiver problemas assim, que não possa ter hotéis como na pandemia, por exemplo, você vai perder todos os seus rendimentos e ainda a cota cai bastante. Sobe aí no ano 41%, e nos últimos 12 meses 34,34%. Como vocês sabem, é um hotel e ele paga de acordo com a locação dos quartos. Ou seja, as cotações aqui são variadas, sendo que em outubro ele pagou aqui de rendimentos 2,85%. Eu falei as cotações, os rendimentos são variados. Pagou aqui em outubro 2,85%, mas às vezes ele vende um quarto, às vezes ele vende uma parte do hotel, às vezes recompra, às vezes tem excedente de aluguel, ele já repassa. Ou seja, então ele vai dando o show de bola aí com o hotel em movimento, beleza? Pagou 2,2 no mês, 1 e pouco. Aí teve mês aqui que pagou 63 centavos. Isso é de acordo, como vocês sabem, o hotel depende do turismo. Então, no último mês de outubro, 2,85 tem como dividend yield aí nos últimos 12 meses 10,67. Obviamente, sendo hotel, vai possuir uma vacância alta. Atualmente está com 61% de ocupação e 38,7% de vacância. P sobre VP está sendo negociado com ágio de 19%, porque o valor patrimonial da cota é R$ 132,05 e o valor da cota atualmente é R$ 157,32, tá? Então, o Hotel Max Invest, o HTMX11 aí, foi o campeão. E só para vocês terem uma ideia aqui, eu peguei aqui o gráfico para vocês dos últimos 5 anos, sendo que em 2020, exatamente aqui, ó, no processo aqui do início da pandemia, ele tomou um tombo e vinha caindo aqui majoritariamente até 2022 aqui, quando chegou ao seu fundo R$ 74,05 e depois começou a ter o seu crescimento. Então quem investiu aqui, quem arriscou a pele, quem foi skin the game na época, além de estar tendo bons dividendos hoje, está tendo ganhos de capital. Mas esse aí não é o caso dos fundos imobiliários, nem todos terão essas variações nas cotas. Obviamente, variações nas cotas você só consegue com ações, tá? Fundos imobiliários, ele vai em mares tranquilos, ações que vão em mares revoltos, com exceção da HTMX aqui 11, que teve essa variação gigantesca porque nós tivemos problemas recentemente aí nos últimos anos. Então, esse foi o grande campeão, o HTMX 11. Caso você fosse investir, mas isso não é recomendável, se você fosse investir nesses 10 maiores crescimentos aí, nos 10 maiores fundos imobiliários, os que mais cresceram nos últimos 12 meses, você gastaria aproximadamente R$ 1.180 aí, tá? Uma carteira aí de 10 fundos imobiliários. E para ser mais preciso, R$ 1.183,81 para você investir nessa carteira aí com 10 fundos imobiliários. Agora, galera, eu tenho uma coisa muito séria para falar para vocês. Foram as maiores altas nos últimos 12 meses. Vocês viram que tinham fundos arriscados, fundos desconhecidos,
fundos também muito conhecidos, fundos aí de diversos tipos, desde lajes corporativas, de CRI, de logística, até hotéis. Então, o recado é o seguinte: não invistam em listas prontas. Isso aqui foi uma lista meramente informativa para vocês terem conhecimento do que mais subiu aí nos últimos 12 meses. Investir em listas prontas como essa, você está dando um tiro no escuro. Então esse aqui foi um conteúdo meramente educativo e informativo, tá? Então não foi nenhuma recomendação de investimento. E o principal recado, vocês viram que tinham diversos fundos diferentes, de vários tipos. Foi uma lista bem diversificada, assim como uma carteira de fundos imobiliários. Não significa que você deve investir no fundo que mais subiu ou que está no meio do caminho, porque o que mais subiu pode ser o que mais vai cair daqui no ano que vem, como aconteceu com a HTMX11. Então fiquem ligados, prestem atenção em todos os seus investimentos, procurem sempre a ajuda de um profissional para fazer os seus investimentos, para montar a sua carteira de investimentos. Eu estou aqui para meramente passar o conteúdo educativo para vocês, mostrar para vocês o que pode, se não pode fazer. E isso você não deve fazer, é investir nessa carteira dos fundos que mais subiram nos últimos anos. Independente do que do seu pensamento, o maior erro do investidor está aí, investir numa lista pronta. Então tome sempre cuidado com isso. Eu estou aqui sempre para te ajudar. Eu sou o Valder Rocha. Estou aqui para te ajudar no seu crescimento, nas finanças, nos investimentos. A gente vai crescendo junto, beleza? Então, se você gostou do vídeo aí, curte, compartilha, aperta o sininho, dá aquele seu like. O sininho para você receber novas notificações. Assiste esse vídeo aqui, essa playlist aqui, que tá legal demais, beleza, galera? É isso aí. Um forte abraço. Valeu. Tchau, tchau.